Mais de 500 banqueiros, economistas, empresários e advogados divulgaram uma carta aberta à sociedade pedindo medidas de combate à pandemia. Entre eles, vou citar alguns nomes aqui. José Olímpio Pereira, presidente do Credit Suisse, Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles, co-presidentes do Conselho de Administração do Itaú Unibanco. Também assinam ex-ministros da Fazenda, como Pedro Malan e Marcílio Marques Moreira, e ex-presidentes do Banco Central, como Armínio Fraga. Esse documento vai ser enviado aos 3 poderes. O texto traça o panorama atual da pandemia no Brasil. Diz que o país é hoje o epicentro mundial da Covid, que o quadro fica ainda mais alarmante com o esgotamento dos recursos de saúde. Classifica a situação econômica e social de desoladora. Aponta que a contração da economia afetou desproporcionalmente trabalhadores mais pobres e vulneráveis e que esta recessão, assim como suas consequências sociais nefastas, foi causada pela pandemia e não será superada enquanto a pandemia não for controlada por uma atuação competente do governo federal. A carta lembra que a saída definitiva da crise requer a vacinação em massa da população, que infelizmente estamos atrasados e no ritmo atual levaríamos mais de 3 anos para vacinar toda a população. O documento cita que a queda no nível da atividade econômica provocou uma perda de 58 bilhões de reais de arrecadação só na esfera federal. E os economistas fizeram uma projeção. Com o atraso na vacinação, o Brasil vai deixar de produzir, de gerar renda de cerca de 131 bilhões de reais este ano. Esse valor é 3 vezes maior do que o governo vai usar para pagar o novo auxílio emergencial. O economista e consultor Alexandre Schwartzman é um dos que assinaram a carta. A gente, como economista, gosta de colocar em termos monetários, mas ela vai além da questão monetária, né? Então, isso dá uma ideia do impacto, mas o impacto foi realmente violento. E parte disso está relacionado ao negacionismo, à atitude de evitar tratar o problema, soluções mágicas, etc. O texto destaca que a controvérsia em torno dos impactos econômicos do distanciamento social reflete o falso dilema entre salvar vidas e garantir o sustento da população vulnerável, que a experiência mostrou que mesmo países que optaram inicialmente por evitar o lockdown terminaram por adotá-lo, que não é razoável esperar a recuperação da atividade econômica em uma epidemia descontrolada, que enquanto a pandemia perdurar, medidas como o auxílio emergencial se fazem necessárias, também medidas de apoio às pequenas e médias empresas. O documento prossegue afirmando que estamos no limiar de uma fase explosiva da pandemia, que a partir de agora as políticas públicas sejam alicerçadas em dados e informações confiáveis e evidência científica. Não há mais tempo para perder em debates estéreis e notícias falsas. A carta lista ações indispensáveis no combate à pandemia: acelerar o ritmo de vacinação, incentivar o uso de máscaras, tanto com distribuição gratuita quanto com orientação educativa, implementar medidas de distanciamento social no âmbito local com coordenação nacional, que incluem a proibição de aglomeração em locais públicos, o estímulo ao trabalho à distância, o fechamento de estabelecimentos comerciais, esportivos, entre outros, e, no limite, escolas e creches. A carta defende ainda que a necessidade de adotar um lockdown nacional ou regional deveria ser avaliada, criar mecanismo de coordenação do combate à pandemia em âmbito nacional, preferencialmente pelo Ministério da Saúde e, na sua ausência, por consórcio de governadores. E afirma que líderes políticos com acesso à mídia e às redes, recursos de Estado e comandando a atenção fazem a diferença para o bem e para o mal. Que o desdenho à ciência, o apelo a tratamentos sem evidência de eficácia, o estímulo à aglomeração e o flerte com o movimento anti-vacina caracterizou a liderança política maior no país. Que essa postura reforça normas antissociais, dificulta a adesão da população a comportamentos responsáveis, amplia o número de infectados e de óbitos, aumenta custos que o país incorre. O documento encerra afirmando que o país tem pressa,
quer seriedade com a coisa pública, que o país está cansado de ideias fora do lugar, palavras inconsequentes, ações erradas ou tardias, e que o Brasil exige respeito, como afirma a economista Ana Carla Abrão, que também assinou a carta. Acho que esse é o ponto importante. O que a gente clama ali é por respeito ao país, por respeito às vidas, por respeito também à economia. Essas coisas não estão dissociadas. E para isso nós precisamos de respeitar também a ciência, nós precisamos de respeitar e coordenar em torno de ações que são ações que nós sabemos que sim, essas dão certo, essas dão resultado. Porque o Brasil precisa retomar sim a sua economia. Mas isso só acontecerá no momento em que consigamos convergir em torno da ciência, em torno das evidências e daquilo que de fato funciona. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Quando você tiver falta de ar, você vai pro hospital. Ficar chorando até quando?